Essa é a parte 2 de um vídeo que eu tô contando como eu fui do Prata 4 pro Immortal em 45 dias. Se você ainda não viu a primeira parte, é só clicar no link na descrição. Tamo junto. Vamos lá, rapaziada. Como é que eu faço para treinar minha Alp? Encontrei uma maneira muito simples de estar fazendo isso, porque eu sentia muita dificuldade, já que eu vim lá do CS, a do CS é muito diferente da do Vavá, ela é um pouco mais, muito mais bufada, né, a daqui é mais nerfada, mais equilibrada. Eu sentia muita dificuldade, então eu desenvolvi esse treinamento aqui com base nos vídeos gringos que eu assisti, porque eu não achei nada em português. Não naquela época, tá, gente? Eu achei só um vídeo gringo onde ele falava pra gente fazer o seguinte: a gente vem aqui nas configurações, deixando fácil, tá pronto. A gente vem para aqui, ó, e começa. A gente deixa a mira aqui no meio, a partir do momento em que o inimigo aparece, a gente dá um flickzinho pra ele, sabe? É óbvio que aqui tá muito pertinho, mas a gente vai dar um pouco mais longo. E é basicamente isso. A gente faz isso, sei lá, umas 10 vezes. Com o tempo você vai pegando o jeito da coisa aí. Aí eu achava que isso não tava da hora porque minha abertura de pixel tava horrível. Toda vez que eu abria de Alp em alguém, de Operator, né? Toda vez que eu abria de Operator em alguém, eu tomava. Nunca conseguia ganhar uma e eu nunca sabia o porquê disso. Aí eu falei, então eu vou tentar adaptar esse treinamento aí que eu fazia, né, do flickzinho, pra esse aqui. Consiste mais ou menos da gente ficar aqui, ó, de um ponto de partida onde a gente não veja os bots, né, e eles também, entre aspas, não nos vejam. E a gente faz o seguinte aqui, ó. A gente começa, beleza, começou? Ouviu o barulho? Abro nele. Errei. Cuidadosamente, não precisa ter pressa, sabe? Aí você vai treinando, de acordo com a sua movimentação, tá, gente? E é um pouco do mesmo esquema do treinamento. E aí eu fazia isso desse lado esquerdo, aí fazia uma, né? Aí depois fazia uma do lado direito aqui. Também, mesmo pique 10 vezes, bem rapidinho. Apesar que o bot no fácil demora mais. Mas era só isso. Então, na hora que eu ia jogar um DM, eu tentava jogar o DM me movimentando bastante pelo mapa. Sempre um pouquinho de mira, tá? Às vezes tentava acertar um tiro mais rapidinho, uns QS. Mas nada muito arriscado, porque o Valorant não permite isso, né, cara? Então, assim, eu também não ficava lá no DM, lá 10 minutos parado mirado. Não, eu ia pra cima, mudava, trocava sempre de posição, sabe? E deu resultado pra mim. Depois de aquecer no Kovacs e tudo mais, o que que eu fazia? Eu caía de cabeça no DM. Era papo de tipo, eu fazia 1 hora e meia, sabe, 2 horas tranquilamente todo dia. Eu inicialmente tentava fazer 1 hora de Phantom e 1 hora de Vandal. Depois eu mudei um pouco de ideia e simplesmente quis jogar só de Vandal. Parei de jogar de Phantom porque eu preferia treinar a minha Vandal. Era a arma que eu mais jogava mesmo. E às vezes eu dedicava algum tempo desse aí pra estar treinando com a minha Operator também. Só que assim, eu defini algumas regras pro meu DM render. Eu não me preocupava muito em matar. Eu estava mais focado em como eu ia conseguir essas kills e o que, que eu ia estar treinando naquele momento. Tinha dias que eu estava mais focado em simplesmente dar one tap, rajada, e no outro dia eu queria dar mais spray, no outro dia eu não ia agachar, no outro dia eu ia agachar um pouco mais, simplesmente para variar e não ser uma coisa extremamente repetitiva, né? Só que eu ainda colocava algumas regras para mim. Eu não poderia ficar parado muito tempo num lugar e sempre tinha que me movimentar pelo mapa. Aí uma outra regra que eu colocava era simplesmente jogar com um som muito baixo ou simplesmente jogar sem som. Porque eu não queria depender do meu som para matar a rapaziada que estava contra mim. Eu queria tentar forçar um pouco mais o meu reflexo, ver como é que estava o meu reflexo e como estava a minha capacidade de mirar em todos os locais, assim, a todo momento. Porque eu sempre gostei de jogar de duelista, sabe? E o duelista tá naquela responsabilidade de abrir o bomb. Então ele tem que manjar todos os pixels, ele tem que basicamente olhar tudo. Porque como ele é o entry fragger, o primeiro cara a entrar, ele simplesmente não pode só morrer. Entendeu? Então eu tentava ao máximo forçar isso enquanto eu jogava DM. E aí era muito comum eu morrer muito, mas na medida em que eu morria eu também matava. Então acontecia, vez ou outra, de eu, sei lá, ter ganho o DM e tá com 35 mortes. Porque muitas das vezes eu simplesmente só ia reto. Mas essa era uma forma na qual eu gostava de jogar.
Só que assim, tinha uns dias que eu tava um pouco mais afim e eu simplesmente jogava com som mais alto, às vezes queria marcar uma posição, entender quais eram os pixels ali, entender como era a abertura daquele bombe, tá ligado? Então eu ficava toda hora indo no mesmo lugar e às vezes mantinha um pouco a posição, então isso variava de acordo com o que eu queria pro dia. Eu sempre pensava, eu vou treinar hoje isso, e assim eu fui melhorando nas coisas que eu tinha mais problema. E assim, um bagulho que eu curtia muito fazer todo o DM era naquele momento de aquecimento ali, acho que é 1 minuto e 30 que eles dão, era puxar uma xerife, puxar uma guardian, uma marshal, tá ligado? Pra também tá treinando um pouco essas armas ao mesmo tempo que eu treino outras. O DM assim foi uma salvação. Me ajudou muito na questão da memória muscular, a sempre estar atento até com os off angles, sabe? Que é o que mais tem no DM, gente andando no shift e parada no meio do nada pra te matar. E toda essa rotina aí de DM e tudo mais me ajudou muito, porque quando eu comecei, eu literalmente abri igual um pão. Todo pixel eu abria tipo muito pão. Com a mira toda bamba, não sabia onde os caras poderiam estar e tudo mais, então isso simplesmente mudou minha vida. Rapaziada, agora eu vou falar sobre os agentes, tranquilo? Aqui na parte dos agentes, eu quero recomendar duas pessoas para vocês assim que me ajudaram muito. Em primeiro lugar aí, o Belk, tá? Em segundo, o FRT. O FRT tem alguns vídeos antigos e tudo mais, mas sempre está postando alguma coisa nova. Já o Belk sempre está fazendo aquelas análises de campeonatos, até mesmo analisando alguns subs e tudo mais. Aí vocês podem estar se perguntando por que eu estou indicando eles dois. Justamente, pessoal, porque eles dois são criadores de conteúdo que fazem um conteúdo voltado mais para a área do estudo, mais para a área do conhecimento. O FRT tem aquela análise lá dos subs e tudo mais, faz, sei lá, guia de jet, guia de raze e a guia de ascent, bind, enfim. Já o Belk, ele também faz algumas análises desse tipo, só que ele vai mais a fundo, ele analisa jogos de campeonato e tudo mais, tanto em live, né, quanto no YouTube. Sem contar que ainda faz um conteúdo, digamos assim, o que você deve fazer como controlador e pá. Então, assim, são coisas que ajudam muito pessoas como nós a evoluírem. E se você quer ir além, quer aprender ainda mais, procura uma rapaziada que está fazendo uma série, sei lá, do Prata ao Radiante, ou sei lá, do Ranked até o Radiante, que são lives ou conteúdos, né? Depende de onde você estiver vendo, se é no YouTube, pá, que você vai conseguir também pegar um conhecimento, ou às vezes uma play que vai funcionar no seu elo, e por aí vai. Mas parte de vocês entenderem mais ou menos ali o que o cara está fazendo e aplicar isso no jogo de vocês, entendeu? Eu, por exemplo, inicialmente, cara, eu cagava pra orb, tá ligado? Não tava nem aí pra orb, não pegava praticamente nunca. E vejo que muita gente também no meu elo não pegava. Mas na medida que eu fui subindo, eu fui entendendo a importância e a valorização que eu deveria dar ao orb, entendeu? Então hoje em dia, às vezes eu combino com algum parceiro ali do meu time, a gente, sei lá, fazer uma batida só pra farmar orb. Porque às vezes a ult ele vai fazer você ganhar um round, ou às vezes você vai pegar um ponto de orb que, sei lá, você vai pegar a ult muito mais rápido que o cara e vai ter uma vantagem sobre ele, entendeu? Valorant não é só sobre troca de tiro. Tem muito essa questão também do saber utilizar o agente, sabe? Voltando ao último tópico, a gente estava falando ali a respeito da gente buscar um conhecimento, buscar estudar um pouquinho mais o jogo. Não precisa ser nada assim absurdo, tá, gente? É só, geralmente é algo que a gente faz involuntariamente, é só pra gente olhar com um olhar um pouco mais crítico, pra gente estar adquirindo aquele conhecimento que está sendo passado ali. Às vezes, tipo assim, o cara nem tá falando, ó, se você fizer isso aí vai dar certo. Mas é só de você fazer o que ele faz, reproduzir ali aquilo que ele está fazendo, vai dar bom. Então é importante que a gente aprenda mais sobre o jogo, ok? E por que eu estou falando isso? Porque justamente nós, players, temos que entender mais ou menos como funcionam os agentes. Por exemplo, eu estou lá no mapa da Breeze, aí por exemplo, tem só a Viper dos caras viva, disputaram caverna, ela não tava e tudo mais, ninguém viu ela no resto do mapa. Tem um cara DD, tem um cara CT e tem um cara na caverna. Ninguém viu nada e falou para defusar. Aonde, por exemplo, que a Viper pode estar? Ela pode estar num pixel, mas como é que eu sei disso? Justamente porque eu já vi isso, algumas coisas acontecerem e meio que criei essa noção, tive esse conhecimento. É mais ou menos disso que eu estou falando. Então, assim, são coisas básicas que vão ajudando vocês a entenderem mais do jogo e, consequentemente, vão fazendo vocês terem partidas melhores. É muito sofrido, pelo menos foi muito sofrido para mim, aprender a jogar contra Ioro, entendeu? Por exemplo, eu não sabia que o Ioro tinha como mandar um TP fake. E isso me prejudicava muito, porque sempre que o Ioro, por exemplo, dava um fake TP, eu achava que ele realmente tinha dado TP. Aí quando eu ia lá matar o Ioro, sei lá,
Eu morria pra ele, entendeu? Então adquirir esse conhecimento de que, por exemplo, o pássaro da Sky, ele meio que espora, justamente porque ele faz um barulho diferente quando ele cega um inimigo, e por aí vai. Mas esse tópico é justamente pra gente entender o que a gente tá jogando. E agora eu queria falar um pouco a respeito da calma, já que anteriormente eu falei sobre não tiltar, né? Manter a calma, rapaziada, manter pelo menos ali os ânimos um pouco mais controlados, deixa a gente um pouco mais relaxado para jogar a partida, a gente ainda vai se divertir, que é o principal, né? E a gente pode 100% estar usando isso ao nosso favor. De que forma? Às vezes tem um cara tiltado no teu time, não tá dando certo algo pra ele. A calma me ajudava até, digamos assim, a ganhar clutches. Tornavam-se bagulhos muito mais simples do que antes, por exemplo. Às vezes, sei lá, ter a calma, saber que o inimigo vai passar na minha mira, eu saber que às vezes o cara vai estar a milhão e tudo mais, eu tava lá tranquilo, de boa e acabou. Porque na medida, como eu disse anteriormente, na medida que você tá calmo, você consegue pensar melhor, e você pensando melhor, você pensa em mais possibilidades, tem um pouco mais de noção do que você vai fazer, você forma um plano ali pra tá ganhando round, tá ganhando clutch e tudo mais. Então assim, se você tem calma, você tem tudo, mano. E é muito importante que a gente saiba jogar os clutches. Tem muito jogo aí que eu ganhei, por exemplo, só em clutch. Porque eu às vezes conseguia pegar um clutch ali na calma, na tranquilidade, que quebrava a economia dos caras. E consequentemente, às vezes esse clutch aí pode fazer os caras ficar um pouco abalados e tudo mais e perder a partida, tiltar, quitar. Isso acontece muito no low elo, cara. Então é por isso que a gente tem que ter isso lado a lado e usar isso a nosso favor. E assim, a gente vai se encontrar em algumas partidas onde o nosso time vai ser horrível. Horrível, horrível, horrível. Os caras não vão muito abrir a boca e tudo mais. Então, assim, tenta puxar um pouco mais a responsabilidade. Não diretamente falando o que o cara tem que fazer. Chama o cara pra fazer uma jogada com você. Chama o cara pra fazer alguma coisa contigo. Pede ele, tá que tal skill ali e tudo mais. Ainda mais se você estiver amassando. Porque geralmente quando a gente tá jogando bem, a rapaziada tem a tendência maior a ouvir a nossa call e tudo mais, que vê que nosso jogo ali tá dando certo. Então, quando você perceber que o seu jogo tá dando certo e o pro seu time não tá dando, não tá encaixando ali, vocês cinco, você tenta, tá ligado, tomar a iniciativa. Por mais que você não seja, sei lá, IGL, não esteja acostumado muito a dar call. Mas é melhor você tentar fazer a rapaziada jogar em volta de você ou com você do que você simplesmente jogar sozinho e perder. E um dos pilares de qualquer jogo em equipe, pessoal, é a comunicação. Não tem como a gente desenvolver nada em equipe sem a comunicação. A gente, por mais que seja tímido e tudo mais, precisa falar ao menos o necessário, dar a informação, estão spotando aqui, ouvi passo aqui. Por mais que às vezes seu time não seja muito comunicativo, você precisa fazer a sua parte, porque às vezes você vai incentivar outro cara. Ou por mais que o cara, sei lá, não esteja muito afim de falar, você vai auxiliar ele no jogo dele, tá ligado? Você não pode ser egoísta simplesmente porque o cara não quer. Eu queria falar uma coisa aqui para finalizar a respeito das habilidades. Eu vi isso muito acontecer durante toda essa subida minha. O que eu via mais acontecer era, sei lá, o cara tava num clutch, queria do nada pegar uma skill para atacar no cara e morria com a skill na mão. Gente, vamos lembrar, Valorant é um FPS, é um jogo de tiro. A gente também pode ganhar dando tiro, não é só na base do poder e tudo mais. Então assim, use as habilidades para complementar o que sua mira vai entregar, tá ligado? Mas elas não têm que, digamos assim, sair na frente da sua mira. Você não tem que optar por usar uma habilidade ao invés de estar com a arma na mão, por exemplo. Rapaziada, agora eu vou falar sobre os agentes, tranquilo? Aqui na parte dos agentes, eu quero recomendar duas pessoas para vocês assim que me ajudaram muito. Em primeiro lugar aí, o Belk, tá? Em segundo, o FRT. O FRT tem alguns vídeos antigos e tudo mais, mas sempre está postando alguma coisa nova. Já o Belk sempre está fazendo aquelas análises de campeonatos, até mesmo analisando alguns subs e tudo mais. Aí vocês podem estar se perguntando por que eu estou indicando eles dois. Justamente, pessoal, porque eles dois são criadores de conteúdo que fazem um conteúdo voltado mais para a área do estudo, mais para a área do conhecimento. O FRT tem aquela análise lá dos subs e tudo mais, faz, sei lá, guia de Jet, guia de Raze e a guia de Ascent, Bind, enfim. Já o Belk, ele também faz algumas análises desse tipo, só que ele vai mais a fundo, ele analisa jogos de campeonato e tudo mais, tanto em live, né, quanto no YouTube. Sem contar que ainda faz um conteúdo, digamos assim, o que você deve fazer como controlador e pá. Então, assim, são coisas que ajudam muito pessoas como nós a evoluírem. E se você quer ir além, quer aprender ainda mais, procura uma rapaziada que está fazendo uma série, sei lá,
do prata ao radiante, ou sei lá, do ranked até o radiante, que são lives ou conteúdos, né? Depende de onde você estiver vendo, se é no YouTube, pá, que você vai conseguir também pegar um conhecimento, ou às vezes uma play que vai funcionar no seu elo, e por aí vai. Mas parte de vocês entenderem mais ou menos ali o que o cara tá fazendo e aplicar isso no jogo de vocês, entendeu? Eu, por exemplo, inicialmente, cara, eu cagava pra orb, tá ligado? Eu não tava nem aí pra orb, não pegava praticamente nunca. E vejo que muita gente também no meu elo não pegava, mas na medida... E assim, eu vou tentar encaixar uma parte aí da configuração do mapa que eu uso, por exemplo, e vou indicar pra vocês algum vídeo aí nos comentários a respeito da configuração do mapa, porque isso é muito importante. Tem gente que se dá melhor vendo o mapa todo ali, tem gente que precisa de um zoom pra estar prestando mais atenção e tudo mais, e aí você vai ter que adaptar de acordo com o que você quer, com o que funciona para você. Não adianta eu simplesmente te indicar algo que funciona para mim, mas não vai funcionar para você. Então assim, eu vou indicar o caminho e aí vocês veem o que é melhor para você. Mas a maior importância assim de estar olhando o mapa sempre é que a gente consegue pegar algumas informações do que está acontecendo do outro lado do mapa que a gente não consegue muitas vezes comunicar, para estar fazendo uma rotação mais rápida, para estar entendendo mais ou menos como os caras estão jogando, ó. Estão entrando lá, mas só tem 4. Pode ser que tenha um aqui ainda, entendeu? É importante para você entender também ali onde cada pessoa do seu time tá, de forma que eles estão jogando, para você entender o que você tem que fazer e mudar o seu jogo a partir disso. Não tem como assim você ficar querendo que os caras joguem conforme você quer. Então assim, muda seu mapa, vê uma forma ali de você conseguir tá entendendo o que está acontecendo no jogo pelo mapa e aí ok. Feito isso, você vai perceber que você vai começar a ter um feeling, digamos assim, de saber onde está sempre a Spike, se a Spike dropou. E pode também até estar entregando posição para você de algum inimigo. Por exemplo, o teu homem está na Smoke, tua vai apertar ultada lá, e aí passa um do lado do outro na ult, não se viram, mas vai pingar no minimapa para você com uma interrogação, até mesmo um ícone do agente do inimigo. E agora eu queria falar um pouco a respeito da calma, já que anteriormente eu falei sobre não tiltar, né? Manter a calma, rapaziada, manter pelo menos ali os ânimos um pouco mais controlados, deixa a gente um pouco mais relaxado para jogar a partida, a gente ainda vai se divertir, que é o principal, né? E a gente pode 100% estar usando isso ao nosso favor. De que forma? Às vezes tem um cara tiltado no teu time, não tá dando certo algo pra ele. Você pode estar um pouco mais, digamos assim, mais calmo, você pode estar enxergando uma situação que ele não tá enxergando, até também porque você tá de fora. Então tenta, sei lá, trocar de posição, fazer uma play com ele, chamar ele, tipo assim, tentar manter os ânimos ali, manter a rapaziada de boa, ou pelo menos um pouco mais controlada pra tu tá conseguindo jogar e não tiltando também. Já rolou muito, cara, de ter alguém no meu time tiltado e eu ali tava de boa e eu consegui continuar empenhando cada vez melhor. E aí, sei lá, o cara não tava segurando nada no A, eu ia pro A, ele ia pro B, aí eu ia lá no A e conseguia segurar. Aí na hora que os caras começavam a jogar em cima dele de novo, eu trocava com ele de novo. E aí, tipo, isso vai ajudando o cara também a pegar um pouco mais de confiança, na medida que ele vai pegando as kills e tudo mais. Então, assim, você não vai ganhar basicamente nada ficando puto. O ideal é sempre, pô, respira, tenta fazer de novo, tenta fazer de uma forma diferente. Justamente a gente precisa estar com a cabeça calma pra, digamos assim, pensar um pouco melhor, tomar melhor as decisões. Porque querendo ou não, o Valorant também tem muito a ver com tomada de decisões. O que você faz ali no jogo pode ter muito impacto ou praticamente nenhum impacto. Isso vai depender exatamente da decisão que você toma. A calma me ajudava até, digamos assim, a ganhar clutches. Tornavam-se bagulhos muito mais simples do que antes, por exemplo. Às vezes, sei lá, ter a calma, saber que o inimigo vai passar na minha mira, saber que às vezes o cara vai estar a milhão e tudo mais, eu tava lá tranquilo, de boa e acabou. Porque na medida, como eu disse anteriormente, na medida que você tá calmo, você consegue pensar melhor, e você pensando melhor, você pensa em mais possibilidades, tem um pouco mais de noção do que você vai fazer, você forma um plano ali pra tá ganhando round, tá ganhando clutch e tudo mais. Então assim, se você tem calma, você tem tudo, mano. E é muito importante que a gente saiba jogar os clutches. Tem muito jogo aí que eu ganhei, por exemplo, só em clutch. Porque eu às vezes conseguia pegar um clutch ali na calma, na tranquilidade, que quebrava a economia dos caras. E consequentemente, às vezes esse clutch aí pode fazer os caras ficar um pouco abalados e tudo mais e perder a partida, tiltar, quitar. Isso acontece muito no low elo, cara. Então é por isso que a gente tem que ter isso lado a lado e usar isso a nosso favor. E assim, a gente vai se encontrar em algumas partidas onde o nosso time vai ser horrível.
horrível, horrível, horrível. Os caras não vão muito abrir a boca e tudo mais. Então, assim, tenta puxar um pouco mais a responsabilidade. Não diretamente falando o que o cara tem que fazer. Chama o cara pra fazer uma jogada com você, chama o cara pra fazer alguma coisa contigo, pede ele, ataque tal skill ali e tudo mais. Ainda mais se você estiver amassando. Porque geralmente quando a gente tá jogando bem, a rapaziada tem uma tendência maior a ouvir a nossa call e tudo mais, porque vê que nosso jogo ali tá dando certo. Então quando você perceber que o seu jogo tá dando certo e o pro seu time não tá dando, não tá encaixando ali, vocês cinco, você tenta, tá ligado, tomar a iniciativa. Por mais que você não seja, sei lá, IGL, não esteja acostumado muito a dar call. Mas é melhor você tentar fazer a rapaziada jogar em volta de você ou com você do que você simplesmente jogar sozinho e perder. Um dos pilares de qualquer jogo em equipe, pessoal, é a comunicação. Não tem como a gente desenvolver nada em equipe sem a comunicação. A gente, por mais que seja tímido e tudo mais, precisa falar ao menos o necessário, dar a informação, ó, estão spotando aqui, ó, ouvi passo aqui. Por mais que seu time não seja muito comunicativo, você precisa fazer a sua parte, porque às vezes você vai incentivar outro cara. Ou por mais que o cara, sei lá, não esteja muito afim de falar, você vai auxiliar ele no jogo dele, tá ligado? Você não pode ser egoísta simplesmente porque o cara não quer comunicar, às vezes não tem um microfone, você não vai comunicar também. A informação que você pode estar passando ali, ela pode ser tão boa pro cara que às vezes ele ganha um round com a informação que você deu. Deixa de fazer algo, faz algo porque ele sabe daquilo. Mas ele só sabe daquilo porque você falou. Então é importante que a gente busque falar ao menos o necessário. Eu queria falar uma coisa aqui para finalizar a respeito das habilidades. Eu vi isso muito acontecer durante toda essa subida minha. O que eu via mais acontecer era, sei lá, o cara tava num clutch, queria do nada pegar uma skill pra atacar no cara e morria com a skill na mão. Gente, vamos lembrar, Valorant é um FPS, é um jogo de tiro. A gente também pode ganhar dando tiro, não é só na base do poder e tudo mais. Então assim, use as habilidades pra complementar o que sua mira vai entregar, tá ligado? Mas elas não têm que, digamos assim, sair na frente da sua mira. Você não tem que optar por usar uma habilidade ao invés de estar com a arma na mão, por exemplo.
No último tópico eu tava basicamente falando sobre como ter calma e tudo mais. E eu falo isso não só quando, sei lá, você tá jogando bem e alguém no seu time tá jogando mal, mas também quando essa situação se inverte, você tá jogando mal e teu time tá jogando bem. Nem toda partida você vai poder carregar e você tem que entender que às vezes você vai ser o coadjuvante, você vai ter que ajudar o cara. Você chama o cara pra fazer uma play para ele, onde ele vai brilhar, onde vai dar certo pra ele, onde você vai morrer, por exemplo, pra baitar pra ele. E entender isso foi muito difícil, mas a partir do momento que eu entendi, cara, também ganhei mais partida. É possível ser carregado, a gente precisa valorizar um pouco mais, digamos assim, a nossa gameplay, mas assim, dá pra ganhar. Porque às vezes esse round que você fica perdendo porque você fica entregando, fazendo jogada burra toda hora, faz a diferença às vezes pro teu time que tá tentando te carregar. E lá na frente você não consegue ganhar por isso. E aí vai rolar do cara te xingar, tu ficar puto, ficar triste, enfim. Vai virar uma bola de neve, entendeu? Mas isso é uma parada que você tem, querendo ou não, que fazer se você quer ir adiante no Valorant, tá ligado? Se você quer subir de elo. Tem que entender algumas coisinhas. A não ser que você tenha o dom e consiga mesmo assim. E aqui, assim, só pra não esquecer, como eu acabei de falar de valorização de round, eu queria falar também da questão do eco. Tentem sempre jogar um eco pra ganhar, não pra entregar e tudo mais. Esse pontinho que vocês vão fazer, às vezes é um empate, que às vezes vai levar pra prorrogação, e se vocês estiverem embalados vão ganhar, ou vai ser um ponto a mais da vitória que vocês vão ter sobre os caras. Então, assim, tem muito eco, cara, que, tipo, é uma merda, mas a gente consegue fazer uma play que consegue ganhar um eco e é um ponto a mais. E é isso que importa no final da partida, tá ligado? Então, assim, não joguem os ecos como se fossem perder. Mesmo que tu esteja de Classic, vá sempre pra fazer alguma coisa. Chegamos nas considerações finais. Queria agradecer você que está vendo o vídeo aí até agora. Eu atualmente estou em Immortal, voltei a jogar tem 2 semanas e o meu foco é no Radiante. Era o foco logo quando eu peguei Immortal, que estava gravando o vídeo e pá. E ainda continua sendo esse meu objetivo, vamos ver quando eu consigo aí, se eu faço algum vídeo sobre isso. Queria falar que esse vídeo aqui não foi feito com o intuito de cagar regra ou ditar o que vocês têm que fazer e tudo mais. Eu tô compartilhando a minha experiência com vocês aqui para que de alguma forma possa ajudar. Sei lá, desde você montar um treino de mira, a entender como algumas coisas funcionam, ou de fato fazer igual eu fiz. Você ter experiência de outro jogo, como eu tinha do CS, do Crossfire e tudo mais, pode te ajudar muito. Porque a maioria dos FPS eles têm padrões em comum, pelo menos o básico ali. Desde, sei lá, a noção de jogo, a você, sabe, ter a sua calma um pouquinho mais trabalhada e tudo mais. Então se você vem de outro FPS, tem muito princípio aqui que pra você chega a ser bobo. Como no Clutch, evita fazer um V1, sempre joga de boneco grudado e pá. Mas eu tentei fazer um vídeo aqui justamente para quem veio do LoL ou quem não teve esse contato que a gente teve aí com outros FPS. E assim, tô fazendo live lá na Roxinha, tô fazendo muito Vavá, tô jogando outros jogos também atualmente para dar uma relaxada, mas o carro-chefe é o Vavá, sempre a partir das 16 horas, tá? Todos os dias menos as quartas-feiras. Quem quiser colar, comentar alguma coisa sobre o vídeo e tudo mais, vou estar por lá. E é isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, complementou algo que você estava fazendo de errado e tudo mais, deixa aí nos comentários. Se você tem algo para acrescentar também, fica à vontade. Fechou? Futuramente eu vou estar trazendo mais uns conteúdos de Vavá, então se você curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal também que tá vendo muita coisa da hora em breve. Valeu, fui!